Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, no nome dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse fim de semana, nós tivemos ali no encontro em Manaus, né? E foi uma bênção. Foi uma bênção como um todo, né? Deus nos abençoou de uma forma muito especial. Poder rever nossos irmãos e nós contemplarmos a face de cada um deles. E nós percebemos quando somos bem-vindos, né? Nós percebemos quando a manifestação é verdadeira, o amor é verdadeiro. E até foi uma pergunta que me fizeram, né? Um companheiro me fez essa pergunta num particular, estávamos conversando. Ele disse: eu sei do que você crê e o que lhe trouxe aqui. Eu disse: o amor me trouxe aqui. E às vezes as pessoas não compreendem isto, né? Mas eu li algo na mensagem, Apocalipse capítulo 5, primeira parte, que se há um povo que realmente deve viver isto, este é o eleito que entende o tempo que nós estamos vivendo. Que nenhuma revelação que Deus nos dá para fazer-nos jactanciar-se de algo. Eu não acredito que a revelação de Deus vem para nos separar, ainda mais daqueles que têm algo em comum conosco, que crê no profeta. Embora a divergência do entendimento, mas até nisto a palavra nos ajuda. Porque a palavra diz que cada um tem uma revelação. Não é uma revelação à parte, é porque Deus trabalha como indivíduo. E a necessidade de cada um se aproximar da presença de Deus, e Deus trabalha com o indivíduo. Deus não trabalha com grupo. Estão dizendo que está sem áudio aí. Deus não trabalha com grupo, Deus trabalha como indivíduo. É aquilo que nós temos entendido, e se nós entendemos isso, nós devemos manifestar isto. Eu lembro que o profeta disse que não foi ele que se afastou de ninguém. As pessoas se afastaram de si mesmos. Eles não queriam ouvir o que ele queria dizer. Então eu vejo que se há algo que nós precisamos é manifestar realmente este amor, esta misericórdia, manifestar a vida eterna. Porque nessa mensagem aqui, Apocalipse capítulo 5, primeira parte, no parágrafo 15, ele diz assim, o profeta: eu disse, porém, todos estes anos, cerca de 31 anos de ministério, agora, eu tenho guardado meu coração preparado para esta hora, quando ele vier. Assim sendo, não me importa quando ele vem. Ele pregou essa mensagem no início de 61. Nós sabemos que algo estava por acontecer, a descida do anjo forte se daria. Os selos seriam abertos em 63. Mas ele disse assim, então ele disse, isto é verdade. Ele estava conversando com o irmão Sam Adair, um médico. Aí o profeta vem e diz assim, e eu disse, a maior emoção que tenho é viver para os outros. A maior emoção que tenho
é viver para os outros. Não é você pegar a revelação e estancar para você, guardar para você. Falamos que Cristo está no trono da misericórdia. Que trono da misericórdia? Ele levantou-se do trono da misericórdia para possuir o seu próprio trono. Então o que aconteceu é que ele mudou de trono. A misericórdia continua através de quem? Do trono de Jesus Cristo. E quem é o trono de Jesus Cristo? Nós temos entendido quem é o trono de Jesus Cristo. Amém? Não é novidade para nós. A dificuldade de muitos é porque eles não sabem onde está a misericórdia. E na oportunidade que eu tive, eu expressei isso. Que precisamos entender onde que está a misericórdia de Deus hoje. E muitos entenderam isso. E muitos me procuraram e disseram, isto é verdade. Outros me procuraram e disseram assim, rapaz, este assunto seria um assunto tão profundo para a gente tratar. Mas não foi dessa vez, querido. Então veja. E ele disse, isto é o que é vida. Isto é o que a vida é. Faz a vida real. É quando você, não o que você possa fazer por si mesmo, mas o que você possa fazer pelos outros. Para que você possa fazer pelos outros. Isto é quando você está realmente vivendo. Então, quando você realmente está vivendo, é quando você pode fazer algo pelo outro, pelos outros. Se acontecer de haver entre nós alguém que nunca tem feito isso, se você nunca fez isso, irmão, trate de viver para alguém mais. Faça uma prova e veja quanto mais a vida tem para você. Quanto mais você faz isso, mais Deus retribui a você. Não é perca de tempo você manifestar a graça e a misericórdia. Não é perca de tempo você dar a mão para o seu irmão. Não é perca de tempo você dar um abraço no seu irmão. Dizer a ele, olha, ore por mim. Eu estou orando por você. A revelação nunca pode ser algo que lhe coloca em empecilho de ter o companheirismo com quem quer que seja. Muitas vezes nós precisamos entender isso. Se falamos que temos obtido a terceira puxada, que temos obtido a revelação, que a palavra foi aberta, não é para nós, é para mim, é indivíduo. A palavra foi aberta para mim, a palavra foi aberta para você, irmão Juraci. A palavra foi aberta para você, irmão Vilmar. A palavra foi aberta para você, meu irmão que está através da internet. Se a palavra foi aberta para você, você tem que viver isso. Tem que expressar isso. Faça uma prova, veja quanto mais a vida tem para você, quando você não viver pelo que você possa receber para si mesmo da vida, mas pelo que você possa dar a alguém mais na vida. Você encontrará que isto é mais bendito que riquezas. E qualquer coisa que possa ser imaginada, é o que você pode fazer por alguém mais, para levar as cargas da vida, pois a vida em si mesma é uma carga, e isso a fará um pouquinho mais leve para alguém mais. Você não conhece o gozo, a menos que você o haja provado uma vez, fazer algo por alguém. Fazer algo por alguém. Então, desde quando o pastor Jair me ligou, pessoalmente, nos convidando, depois o pastor Júnior, seu filho, e outros irmãos de Manaus, sempre quando estivemos ali, fomos bem recebidos, fomos amados, fomos honrados. Não que estamos procurando honra,
Não estamos procurando honra. Mas sempre quando estivemos ali, fomos bem recebidos. Um amor puro, tanto dos diáconos, passa a tudo, toda a igreja. Aí eu lembrei-me quando o profeta diz, né? Conforme o pastor é as ovelhas. O pastor já é um paizão, né? Conversamos um pouquinho em particular e ele externou alegria de eu ter ido, de eu ter considerado o convite dele, né? E eu disse para ele o tempo todo: pastor, nós estamos orando por ti, estamos orando pelos pastores, do grupo todo, em geral. Porque, irmãos, se nós não pensarmos assim, como vamos subir? Se nós acharmos que a maior arma que nós temos é o conhecimento, não é. O profeta diz que a maior arma que nós temos é o amor. O amor conquista. O amor vence. Sabe que muitas vezes é melhor você sair como se você tivesse perdido aquela batalha, mas por amor, por amar ao seu irmão, para não fazer com que ele avance contra o programa divino hoje, nós precisamos entender isso. Porque nisso vai depender o seu reinado lá do outro lado. Isso vai depender. Tem para muitos que, se depender dele, ele mata todo mundo, manda todo mundo para o inferno, vai todo mundo para o inferno. Ele não pensa nem que lá do outro lado ele vai ter que ter súditos. E do outro lado lá vai ser aqueles que te amaram. E não só os que te amaram, mas aqueles que você amou também. Você vai ter lá. Aqueles que você amou. Foi nos falado isso lá também. Quando o profeta viu, além da cortina do templo, Deus mostrou em sonho para ele o cachorro dele, o cavalo. Mas lá no céu tem cachorro e tem cavalo. Foi isso que Deus mostrou ao profeta. Ele amou aquilo, aquela cadeira que precisou ser devolvida, porque ele não tinha um dinheiro para pagar. Deus mostrou tudo para ele. Então, se nós não entendermos isso, irmãos, isto o ápice da revelação está aí. Então você vai medir as palavras quando você vai falar de seus irmãos. Meça as palavras. É o conselho que eu dou. Meça as palavras antes de falar, antes de condenar quem quer que seja. O profeta, certa vez, ele passando numa igreja, e ali estavam falando em línguas, dentro de uma igreja denominacional, e muitas vezes, numa infantilidade sua, você diz: olha ali, é o diabo, olha lá, só o diabo lá, enrolando a língua. O profeta, sabe o que o profeta teve? O profeta teve temor de se aproximar dessa forma. Você não sabe se é Deus falando ali? Deus fala ali ou não fala na denominação? Hã? Deus fala ou não fala na denominação? Fala. Aquilo que eles querem, aquilo que está ali. Mas Deus fala, a chuva quando cai, rega tanto o justo quanto o joio, os justos e os injustos. Molha tanto o trigo quanto o joio. Ambos são beneficiados. E às vezes numa meninice, numa criancice nossa, julgamos quem quer que seja. E vamos muito mais além. Que Deus nos ajude a entendermos isso. Devemos entender isso. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos todos nos colocar de pé. Eu gostaria de ler algo aqui para vocês, dentro da mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Nós estamos no estudo de Apocalipse. Nós encerramos esse estudo de Apocalipse
Apocalipse capítulo 5, primeira parte. 5, primeira parte, fechou na quarta-feira passada. E hoje iniciaremos o capítulo 5, segunda parte. Mas nós vamos... eu gostaria de entrar num assunto aqui. E faz dias que isso estava no meu coração. Sobre essa mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. E nós vamos ler as escrituras e depois, quando orarmos, vamos orar pela tia da irmã Juraci. Como é o nome dela? Emengarda, que está na UTI desde sexta-feira. Eu creio no poder da oração. Segundo Coríntios capítulo 4, desde o versículo 1 diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E esta verdade nós sabemos que é a palavra. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Você tem que discernir o que é isso. Você pode ficar pasmado com a situação, mas você nunca se desanima. Você pode ser atribulado, quer dizer, você está sendo golpeado por tantos e tantos problemas na vida, mas você não se angustia. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor com que tem nos amado, pela eleição, ó Pai, desde antes da fundação do mundo, que nos elegeste para viver o melhor de todos os tempos, que é este tempo, o tempo da vinda do Senhor, o tempo da manifestação do Filho do Homem, o tempo em que todos os mistérios estão abertos diante dos nossos olhos, mesmo com aqueles que ainda não creem, mesmo aqueles que ainda não viram, mas a tua graça e a misericórdia têm sido estendida ainda, ó Pai, nesta terra, porque tu disseste através do teu profeta, que este mundo ainda não foi destruído, esta terra ainda não foi destruída por amor dos seus filhos, que aqui estão, ó Pai. Nós cremos que somos esses, que somos um dos tais. Por isso, Pai, a nossa intercessão, pela nossa irmã Emengarda, que tu possas, ó Pai, estar com ela ali naquele momento,
de aflição ali na UTI. Tu ouve as orações dos santos? Tu disseste na tua palavra que se nos colocarmos em acordo no nome de Jesus Cristo, que tu ouvirias desde o céu a nossa oração. E aqui apresentamos, ó Pai, juntamente com nossos irmãos através da internet, um levantar de mão para esta irmã. Tu possa, Deus bendito, dar a libertação que ela necessita. Que seja para uma vida, ó Pai, ou que seja para o outro lado. Ambos a vida. Para nós não há dificuldade alguma nisso, porque nós entendemos que a vida tanto aqui, quanto a vida também do outro lado. Que o mudar de tabernáculo, que coloca medo em muitas pessoas, e colocar o nome de morte, para nós apenas uma mudança de tabernáculo. Mas nós intercedemos pela vida, para que ela possa restaurar, e tu possa cumprir a tua vontade na vida dela. Era o entendimento da tua palavra, Deus bendito. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Abençoa-nos, ó Pai, agora enquanto vamos partilhar o pão da vida que é a tua palavra. Possamos nos aproximar com reverência deste maná fresco que tem descido do céu para nos dar vida e vida em abundância. Nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos de felicidade que tivemos ali com os nossos irmãos, momento de amor, ó Deus bendito, com toda aquela igreja de Manaus, os nossos irmãos espalhados por toda a face do nosso estado, do nosso país, e até outros de outros países que estiveram ali e conhecemos, como o pastor Ángel Pinto, da Venezuela, pastor Neemias, e outros pastores ali da Venezuela que fizemos este companheirismo, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Fale-nos a nossas almas e nossos corações nessa noite. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. O ápice de toda a revelação do tempo que nós estamos vivendo, entender o tempo que nós estamos vivendo. Mesmo entendendo que a revelação é para aqueles que ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Para muitos que viveram no tempo de Abraão, vendo aqueles homens se achegarem na tenda de Abraão, eles não sabiam nem quem era. Para muitos, vendo aqueles dois anjos, até mesmo chegando dentro de Sodoma, para tirar Ló de lá, por causa da intercessão de Abraão, seu tio, eles não sabiam quem eram aqueles homens. Se eles tivessem o entendimento de quem eram aqueles homens, eles se aproximariam com reverência. Mas por não saberem quem eram aqueles homens, então eles entraram e queriam possuir aqueles homens. E quando falamos possuir, eles queriam prender aqueles homens e fazê-los com que entrassem por toda situação decaída e pecado daquela cidade. E a própria Bíblia diz, Jó, quando aqueles homens entraram dentro da sua casa, ele disse: aqui estão minhas duas filhas, que nunca conheceram a homem, vocês podem tomá-la e fazer o que vocês quiserem dela, mas não toquei nesses homens. Então a intenção deles era isso, violentar aqueles homens, porque aquela nação era uma nação corrompida. Quando você não tem a revelação do tempo que você está vivendo, da própria presença de Deus no meio dos seus filhos, passará por alto de você, mas só vai enxergar quem realmente foi predestinado para isso. Mensagem do poderoso Deus desvelado perante nós. Eu gostaria de compartilhar algumas páginas dessa mensagem. Ela foi pregada dia 29 de junho de 1964. Olha o tema: o poderoso Deus desvelado. Não é um poderoso Deus velado, escondido. Era o poderoso Deus desvelado. E não é só desvelado
no entendimento. Mas perante nós, quer dizer, era algo visível, algo palpável ali diante deles. Olha o tema. Se nem quisermos, lêssemos nada aqui, já teríamos entendido o que a mensagem iria falar. Porque o tema era aquilo que o profeta queria mostrar. Para aqueles que não podiam ver Jesus Cristo, ou Elohim. Porque as pessoas colocam tanto na cabeça, na sua visão, na sua visão terrena, que você está ligando Jesus a um corpo. Embora nós entendemos que aquele que esteve lá na tenda de Abraão foi chamado de Elohim. O profeta provando a sua palavra, ele diz, não era Jesus, porque Jesus não tinha nascido. O corpo de Jesus não tinha nascido. Mas quando Jesus, diante daquele estado seu, disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou, os fariseus olharam para ele e disseram, tu nem tem 50 anos, como tu vistes Abraão? Ele, antes que Abraão existisse, eu sou. Então você não pode dividir Jesus de Deus. O profeta em várias mensagens diz, Jesus é Deus. Não é a segunda pessoa da Trindade. Em São João 1, o profeta diz aqui, na página 10, eu estou lendo ela da gravação da Voz de Deus. Página 10, aqui não tem parágrafo. Página 10. Em João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a ele, o unigênito do Pai, cheio de graça. Agora, no princípio era o verbo. Uma palavra é um pensamento expressado. No princípio ele mesmo, nem mesmo era Deus. Agora, nossa palavra inglesa hoje, Deus, significa um objeto de adoração. Como é confuso para a mente. Pode-se fazer uma pessoa um Deus, pode-se fazer uma pessoa um Deus, pode-se fazer qualquer coisa um Deus. Porque quando você coloca aquilo e começa a adorá-lo, você faz dele um Deus. Sua família, sua casa, seu carro, seu filho, sua esposa. Não quer dizer que você não pode amar a sua esposa, seu filho, sua família. Mas o problema é colocá-lo como um Deus, como um tudo na sua vida. Primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Deus tem que ser o primeiro em tudo. Então veja, pode-se fazer qualquer coisa um Deus. Mas no Antigo Testamento, em Gênesis 1, no princípio, Deus, a palavra usada é Elohim. Elohim significa o que existe por si próprio. Então você pode falar para mim, olha, aquele que pareceu a Abraão, aquele que discerniu o pensamento de Sara, de trás da tenda, nem presente ela estava ali na frente dele, mas ele discerniu, foi Elohim. Qual é a diferença de Elohim para Jesus? E eu disser para você, e você venha dizer para mim, Elohim se fez carne, nesse tempo do fim, São Lucas 17:30, mas não era Jesus. Está lhe faltando o entendimento de quem era o Elohim. Falta-lhe uma revelação. Elohim significa o que existe por si próprio. Que diferença é a palavra Elohim comparada com a nossa palavra Deus? Elohim significa o que existe por si próprio. Não podemos ser existentes por nós mesmos. Não podemos ser todo-poderosos, onipotentes, onipresentes, oniscientes. Esse Elohim expressa tudo isto. Não podemos ser isto. A árvore da qual se faz um Deus, ou a edificação, não existe por si próprio. Então Deus no princípio era vida, o eterno, nele encontravam-se atributos. E esses atributos tornaram-se verbos. E o verbo tornou-se carne. Jesus era o Redentor. E redimir significa trazer de volta.
E para ter que trazer de volta, teve que existir algum lugar para onde ser trazido. Para você ser restaurado, tem que ter um lugar para onde você puder ser colocado novamente. Não mais caído, assim restaurado. Assim que veja você, as pessoas nunca poderão todas ver isto. Pegue isto, irmãos. As pessoas nunca poderão ver tudo isso. Porque as pessoas não estavam todas nos pensamentos de Deus. Está vendo? Todas as pessoas não poderão ver isto, porque nem todas estavam no pensamento de Deus. Está vendo? Veja os sacerdotes, quando viram que ele se expressava exatamente com a palavra, o que ele era, disseram, é Belzebu. Isso mostrou onde se encontrava a natureza deles. Estava no pensamento moderno do dia. Mas quando a pequena prostituta, a quem ele encontrou no portão, e disse-lhe, expressou o sinal messiânico, seu sinal messiânico, ao contar-lhe o que ela havia feito, ora, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Sabemos que o Messias, quando vier, ele nos anunciará tudo. Ela estava reconhecendo-o como o Messias. E era uma mulher de má fama. Era uma mulher que as pessoas escondiam o rosto. Nenhuma igreja queria ela lá dentro. Nenhum companheirismo queria ter ela perto. Porque sua vida era torta. Mas a vida dela foi torta até um momento. Até ela encontrar aquele que faria total diferença na sua vida. É isso que sempre nós precisamos ter no nosso coração. Que as pessoas encontrem o melhor, encontrem aquele ponto de mudança. Eu oro por isso, eu espero isso. Quando expressamos a misericórdia, é nesse sentido. Por isso que às vezes a pessoa vem toda desarrumada, toda desconcertada, cai no caminho, e mesmo assim nós expressamos a misericórdia. Porque não é eu que julgo, não é eu que condeno. O que cabe ao sacerdócio é expressar a misericórdia, interceder, esperando que chegue o momento daquele ponto de mudança da vida daquela pessoa. Se nós como sacerdotes não pensar nisso, não vivermos isso, não agirmos dessa forma, para onde vamos? O que estamos fazendo com aquilo que tão grande Deus nos fez, com aquilo que tão grande Deus nos deu? Mas quando a pequena prostituta, a quem ele encontrou no portão, e disse-lhe, expressou o sinal messiânico ao contar-lhe o que ela havia feito, ora, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Sabemos, ora, ela disse, Senhor, sabemos que o Messias, quando vier, ele nos anunciará tudo. Ela estava reconhecendo-o como o Messias, o ungido, porque ele cumpriu os requisitos da Escritura. Há muitos que querem diferir Jesus de Cristo. Hoje estamos recebendo a Cristo, mas não Jesus, porque Cristo é a unção. Ela estava reconhecendo-o
como o Messias, o ungido, porque ele cumpriu os requisitos da Escritura. Você não vê? Os 2 pedaços de papel estavam se encaixando. Sabemos que quando o Messias vier, agora talvez Deus tenha tido que cruzar isso e aquilo para conseguir esse certo tinido do sino, como o moldador. Mas quando Jesus voltou-se e disse: eu que falo contigo, o sou, não existiu expressão tal como Belzebu. Ela largou o seu jarro d'água, correu para a cidade e disse: vinde ver um homem que me contou as coisas que fiz. Não é este o próprio Messias? Está vendo? Agora, o que é isto? Colocar a antiga Escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando. O que causou isto? Formou o Messias. Formou o Messias. E você notou rapidamente, os seus pecados foram perdoados, porque no princípio ela era redimível, aleluia, porque ela estava no pensamento de Deus no princípio. Então a redimiu, ou a trouxe de volta, quando ela viu a Escritura de Jeová expressada e manifestada, o que ele era e o que ele é. Agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo com uma mensagem de Noé, não teria funcionado. Pegue isso, irmãos. Construir uma arca, sair flutuando, não teria funcionado. Agora eu te pergunto, se Jesus vier hoje, se a promessa de Jesus fosse para vir, e há a promessa, aí ele viesse, eu vou aqui, agora eu vou pagar os seus pecados, eu vim aqui para perdoar vocês, eu vim aqui para morrer por vocês, você ia receber? Hã? Estão me entendendo, irmãos? Há uma etapa para todas as coisas. Então a vinda de Jesus hoje não é para redimir, ele já o fez lá atrás. A vinda de Jesus hoje é para reclamar aqueles que ele havia redimido. Aí já é um ponto. Sem isso você não vai conseguir compreender a segunda vinda de Cristo hoje. Porque muitos colocam lá, esperam lá. Querem vê-lo como Tomé. Querem tocar, colocar o dedo na sua ferida para poder ter fé, para poder ver. Tem muitos Tomés hoje aí, precisando ver com o olho natural, mas não consegue olhar e ver com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Ele não consegue enxergar a própria presença de Deus hoje, Elohim manifestado. Se ele tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. Construir uma arca e sair flutuando, não teria funcionado. Mas isto, Noé era uma porção de Deus. Ele agiu de modo peculiar porque ele era peculiar. E sua mensagem era peculiar porque era a palavra sendo manifestada. Ele não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus numa porção manifestada. Ele era a palavra expressada para aquela hora, mas Jesus não podia vir nisso. A Bíblia nunca diz que ele viria desta maneira, mas quando ele veio, expressado exatamente como o Testamento havia dito que ele seria expressado, então todos que eram redimíveis creram nisso. Todos que eram redimíveis, porque eles eram os pensamentos de Deus. Os atributos dele, no princípio, tornaram-se carne e redimíveis.
e foram trazidos de volta a Deus. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles eram redimíveis. Eles eram desde o princípio na expressão. Se pudéssemos parar aqui um momento, se fosse possível, e pensar nisso hoje à noite, na mensagem da hora, os pensamentos expressados de Jeová, antes da fundação do mundo, foi nos dito que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Quando foi colocado? Antes da fundação do mundo. Então podemos ver os dois lados, como a princípio eu disse, porque um é estranho para o outro, deve ser desta maneira, sempre foi, tem sido sempre assim, e sempre será assim. Ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, Deus, lá nos dias antigos Testamento, vemos que depois dele ter aparecido para o seu povo de formas diferentes, ele se velou atrás de peles de texugo. Deus, escondendo-se atrás de peles de texugo em seu propiciatório. Vemos como que Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e essas peles de texugo estavam penduradas ali, o véu, como que ele veio como uma coluna de fogo, e como uma nuvem, e desceu ali atrás, e velou-se do mundo exterior, mas por fé, Israel sabia que ele estava ali atrás. Eles não podiam ver. Eles não podiam ver. Mas eles não sabiam que ele estava ali, por quê? Como eles sabiam que ele estava ali? Por fé, acabei de ler. Israel sabia que ele estava ali atrás, mas por fé, vemos que Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e estas peles de texugo estavam penduradas ali, o véu, como ele veio como uma coluna de fogo, e como uma nuvem. A coluna de fogo apareceu ou não apareceu nesse tempo final? Apareceu em 1950 em Houston, sobre a cabeça do profeta. Nós temos a foto fotografada. Depois, nós vimos a nuvem, 63, 28 de fevereiro. E desceu ali atrás, e velou-se do mundo exterior. Depois que ele apareceu na coluna de fogo, em 50, sobre o profeta, que era em cima. Depois que ele apareceu na nuvem, em 63, ele velou-se dentro do templo. E agora eu pergunto, qual foi o templo que Deus desceu e se velou? Vocês podem ver isso. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque senão ficamos procurando. Vemos que como que Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e essas peles de texugo estavam penduradas ali, o véu, como ele veio como uma coluna de fogo, e como uma nuvem, e desceu ali atrás, e velou-se do mundo exterior, mas por fé, Israel sabia que ele estava ali atrás. Aleluia! Nós somos o Israel espiritual. Nós vimos a coluna de fogo, nós vimos a nuvem, e vimos aonde ele desceu, onde se velou, onde ele escondeu-se, de trás de uma pele de texugo. Aleluia! Por isso pôde cumprir São Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem.
partir daí, o profeta diz: eu não sou nada mais do que um que quando ele se aproxima pode usar. O próprio profeta reconhecendo que ele era apenas um vaso, que ele era apenas um tabernáculo, na qual a coluna de fogo desceu e entrou ali dentro. Teve que se expressar dentro de um tabernáculo. Preste atenção, irmãos, agora nisso. Israel sabia que ele estava ali atrás. Eles sabiam que ele estava ali. Independente do que qualquer um dos mundos, independente do que qualquer um dos mundos pagãos tivessem a dizer, ele estava escondido do incrédulo. Mas o crente, por fé, sabia que ele estava ali atrás. Tinha misericórdia. E ele estava no propiciatório, que era um grande segredo. A manifestação do Filho do Homem é um grande segredo, irmãos, hoje. Eita glória! Nem eu sabia que ia entrar nisso hoje. Ele estava escondido do incrédulo, mas o crente, por fé, sabia que ele estava ali atrás. Tinha misericórdia. E ele estava no seu propiciatório. No seu propiciatório. No propiciatório de Jesus. Quem é o propiciatório de Jesus, irmãos? Ele levantou-se do propiciatório de Deus, do Pai. Tomou o seu próprio trono, ele levantou do trono. Ele levantou do trono de intercessão, ele levantou do trono de intercessão do Pai, para tomar, possuir o seu próprio trono. E a misericórdia só pode ser estendida através daquele trono. Em mais nenhum lugar. Ele estava escondido do incrédulo. Mas o crente, por fé, sabia que ele estava ali atrás. Tinham misericórdia. E ele estava no seu propiciatório, que era um grande segredo. Sabe? No Antigo Testamento, entrar na parte de atrás daquela pele era morte. Agora, ficar afastado da parte de trás é morte. Ficar afastado da parte de trás é morte. Você deve entender aonde que a coluna de fogo desceu, aonde que Deus se velou, e entrar aí. E uma vez que você recebe um profeta na qualidade de profeta, galardão de profeta recebe. E uma vez que esteve ali naquele véu, agora está aqui neste véu, como indivíduo de cada um. Por isso é a representação. Ei, irmãos, isso é grande demais. Sabe, no Antigo Testamento, entrar na parte de trás daquela pele era morte. Agora ficar afastado da parte de trás é morte. Naquele tempo, entrar na glória dele era morte. Agora ficar afastado da glória dele é morte. Isso mesmo. Isto aconteceu. Claro, ao rasgar-se o véu no Calvário, quando o véu se rasgou, o antigo véu, agora ficar fora da presença dele é morte. Naquele tempo, entrar na presença dele era morte, está vendo? Muda para cá e para lá, e é preciso encontrar-se a Escritura para ver em que dia estamos vivendo. E é preciso encontrar-se a Escritura para ver em que dia estamos vivendo. Agora, quando o véu se rasgou no Calvário, o propiciatório ficou plenamente visível, mas o que aconteceu?
O propiciatório ficou visível. Mas o que aconteceu? Estava dependurado no Calvário, pingando sangue, como tinham tirado sangue anos após ano, na limpeza do santuário. E ao borrifar o propiciatório aí, Deus, com seu grande e poderoso golpe de poder relampejante, partiu o antigo véu de pele de texugo, de cima a baixo, e o propiciatório ficou plenamente visível. O Cordeiro verdadeiramente genuíno de Deus, dependurado bem à vista no Calvário. O verdadeiro propiciatório, quando Deus havia pago. O Cordeiro verdadeiramente genuíno de Deus, dependurado bem à vista no Calvário. O verdadeiro propiciatório, quando Deus havia pago o preço, Ele próprio, e tornou-se um de nós, e manifestou-se como homem para se familiarizar conosco, e para nós nos familiarizarmos com Ele. O propiciatório estava plenamente visível a todo Israel naquele dia da expiação. Propiciatório estava visível. Peguem isso, irmãos. Vamos só mais alguns parágrafos aqui. Peguem isso. O propiciatório estava plenamente visível a todo Israel naquele dia da expiação. Mas ai das tradições dos pais, da igreja, daquele dia que tinham, pelas suas tradições, tinham velado do povo o verdadeiro propiciatório. Com certeza eles consertaram, o véu. Com certeza eles costuraram, colocaram um novo véu. Com certeza eles foram lá e tamparam o propiciatório, para que o povo não visse e continuasse com suas tradições. É isso que está acontecendo. Costuraram o véu de novo para que o povo não tivesse acesso à própria presença de Deus. Mas aí das tradições dos pais, da igreja, daquele dia que tinham, pelas suas tradições, tinham velado do povo o verdadeiro propiciatório. Se houvessem conhecido a Escritura, cada parte teria se encaixado como a etiqueta do chinês. Eita glória! A profecia do Antigo Testamento teria sido cumprida e foi. E se a Escritura lhes tivesse sido ensinada, eles teriam visto o propiciatório, glória a Deus. Como Moisés disse aqui, que até hoje estão velados, ainda está sobre o coração deles, eles não veem, mas Ele era Deus. O sofrimento e a expiação, Ele foi o genuíno propiciatório que se encontrava plenamente visível, como cantamos o hino, ei-lo plenamente visível. Aí está Ele, o poderoso conquistador, desde que rasgou o véu em dois. Veja, Ele veio como o propiciatório, claramente dependurado à vista da congregação, mas eles, estando sob a opinião popular. Agora, homens e mulheres, e adjuntos desta convenção, quero dizer-lhes isto, sem fazer acepção de pessoas, mas uma vista de hoje, em vista daquilo para que estamos aqui hoje, tenho receio que as tradições dos pais da igreja, tenham escondido isso de muitas pessoas. Desde que o Espírito Santo veio nestes últimos dias, como profetizado, e o véu se rasgou, muitas pessoas procuram se agarrar às suas tradições dos pais, e é por isso que não conseguem ver este extremo gozo, paz, e as coisas que a igreja tem hoje. Por isso que eles não conseguem ver, porque estão assegurados nas tradições.
Por isso que não conseguem ver esse extremo gozo e paz e as coisas que a igreja tem hoje. No entanto, está plenamente visível àqueles que creem. Aleluia. Ele escondeu a palavra prometida para este dia. Aleluia. Agora, as tradições formaram um véu. Dizem que os dias dos milagres passaram. O homem falou comigo, um cavalheiro fino de cultura em Tucson, Arizona, onde moro. Eu tinha tido uma reunião em Ramada, um hotel, e tínhamos falado na convenção dos homens de negócios, onde o Senhor Jesus tinha ali feito presente e tinha feito grandes coisas. E este cavalheiro cristão me procurou e disse, um ministro da igreja, um homem fino, e ele disse: irmão Branham, o Senhor está procurando projetar uma era apostólica para o povo? Ele disse: e quando a era apostólica já cessou? Eu disse: rogo-te, meu irmão, que me mostre quando a era apostólica cessou na Escritura. Eu disse: a era apostólica começou no dia de Pentecostes, e tem. Pedro disse no dia de Pentecostes, é a promessa que vos respeita a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, distantes, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando cessou? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica ainda está em sessão. E assim que é. E assim que é aí onde as pessoas tentam vedar tanta gente pelas suas tradições de anciãos, como ele foi naquele tempo, e falham-se em ver porque as pessoas estão tão exultantes e tão entusiasmadas, e essas convenções são tão estranhas, como uma coisa tão estranha para outras pessoas. É porque elas vêm, elas passaram além destas barreiras. Aleluia. Elas passaram além desses véus, até a presença de Deus, onde elas veem a promessa manifestada, desta hora manifestada diante das pessoas. Elas veem o que Deus prometeu. Em Joel 2:28, ele prometeu que nos últimos dias haveria uma chuva serôdia, que seria derramada sobre as pessoas nos últimos dias. Acho que a palavra grega é kenos, a qual significa que ele se esvaziou, não do modo que diríamos, como alguma coisa que estivesse dentro de alguém fosse esvaziada, mas ele se esvaziou, ele mudou o seu enmorfe, ele se transformou do que ele era para o que ele é. Ele nunca muda a sua natureza. Mas no dia de Pentecostes, ele se transformou do filho do homem para o filho de Deus. Ele veio não com as pessoas, ele veio nas pessoas. Está vendo? O mesmo Deus, para continuar o seu ministério até esta grande era. Ele profetizou na Bíblia que haveria um dia que não seria nem dia nem noite, mas que no entardecer haveria luz. No entardecer haveria luz. Agora o sol, geograficamente, nasce no leste e se põe no oeste. É o mesmo sol o tempo todo. Agora, quando o Filho se revelou na manifestação da palavra prometida a Israel, o povo oriental, tivemos um dia de obscuridade, tivemos luz suficiente nos reformadores, e assim por diante, para formarmos igrejas e denominações, e nos unirmos a elas, e virmos e beijarmos os bebês, casarmos os idosos, e enterrarmos os falecidos, e assim por diante vivermos na igreja. Mas no entardecer haverá luz, ele diz. No entardecer, e nenhuma outra escritura pode ser quebrantada, e o mesmo Filho que se esvaziou, Kenos, no dia de Pentecostes, prometeu fazer a mesma coisa no entardecer. Aleluia, está vendo? É de acordo com a promessa. Junte a etiqueta, meu irmão. Eita glória. Junte a etiqueta.
veja o que está acontecendo, veja o que Ele prometeu, então você verá onde estamos. Enquanto você não juntar a etiqueta, você não vai ver. Você vai continuar na tradição, vai continuar achando que a tradição é o que Deus quer. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude sempre a compreender isso. Glória a Deus. Junte a etiqueta. Veja o que está acontecendo. Veja o que Ele prometeu. Então você verá onde estamos. Junte a coisa. Pode-se ver o desvelar deste grande e poderoso ser. Pode-se ver o desvelar deste grande e poderoso ser. Tradições cegaram as pessoas novamente. E estas grandes coisas que foram, a estas grandes coisas que foram profetizadas. Amém. Que o profeta segue nos falando, irmãos, que a palavra não está velada para o verdadeiro crente, ela está velada para o incrédulo, porque para o crente ela está desvelada. A presença de Deus hoje está velada para o incrédulo. O incrédulo nunca vai ver, o incrédulo vai continuar esperando, mas o eleito, para o eleito, ela está desvelada. Mas ainda está velado não para o crente, mas para o incrédulo. Ele não consegue ver isso. Deus sempre se vela do incrédulo. Tradições escondem isto. Tradições escondem isto. Como fizeram naquele tempo, fazem hoje. É um véu espiritual que temos agora, onde o véu natural estava lá, vindicado pelo profeta com a palavra escrita, um profetizador, um que vem com a palavra escrita para esclarecê-la. Eles sabiam que a palavra estava lá, mas não sabiam o que ela significava. E Moisés a esclarecia. Ele disse: o mandamento diz isto, e é por causa disto. Ele a esclarecia, e antes dela ser esclarecida, ela estava velada. Assim é hoje, velada para as pessoas até ela ser revelada e esclarecida para o povo. Deus, o poderoso Deus, velado em carne humana, a palavra. Feche teus olhos neste momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que deste a nós nesta noite. Palavras verdadeiras, palavras fiéis, palavras que nos ancoram, palavras que nos fortalecem, palavras que nos animam, palavras que confirmam a Tua própria presença do Espírito Santo dentro de nossos corações, mostrando tudo desvelado diante de nossos olhos. Muito obrigado, Pai. Abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, e aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, aqueles que posteriormente estarão assistindo, ouvindo, vendo ou ouvindo isso, seja onde quer que for, ó Pai, pois está sendo lançado pela rede da internet. Ajuda-os, ó Pai, que ela possa cair em boa terra, esta palavra, e que ela possa produzir o fruto para o qual foi enviada, porque ela não voltará vazia, mas ela recolherá o verdadeiro eleito, que estará fora de suas tradições. Ele verá a palavra desvelada diante dos seus olhos. Ele verá a tua própria presença, porque ela está desvelada diante do eleito, mas velada para o incrédulo.
E nós ouvimos nessa noite que o que vela a palavra, o que vela a sua própria presença são as tradições. O profeta disse que Satanás sempre levará você a ver o que Deus fez lá atrás, a ver o que Deus fará lá na frente, porque ele sabe que se ele conseguir fazer isso de você, ele velará o que está Deus fazendo hoje. E o profeta disse que é isso que Satanás faz. Tudo você espera só lá na frente, tudo você olha só lá na frente, mas a palavra desvelada diante aqui dos seus próprios olhos, e você não está conseguindo enxergar, por causa que o véu da tradição tem se feito na sua frente, não tem deixado você ver isso. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós conclamamos que o teu poder de graça, de misericórdia, o teu poder, ó Deus bendito, possa derrubar todas as escamas de tradições dos olhos dos teus filhos, que eles possam ver a tua palavra desvelada, a tua presença desvelada diante dos teus filhos. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que todo mal seja repreendido, que toda enfermidade seja repreendida, que todo espírito de morte seja repreendido. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra, uma bênção ter todos vocês aí do outro lado. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, na Paraíba, família ali, Deus abençoe. Irmã Ivonete Lopes, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, Montenegro, irmão Marlúcio dos Santos e Eloá Kenara, Alto Paraíso, Rondônia, irmão Romeu Eisman, aqui de Ariquemes, Rondônia, irmão Otton Wiseman, aqui de Ariquemes, Rondônia, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão José, irmã Marta, irmão Renato, irmã Neuza, irmão Joabe, Deus abençoe, daqui de Ariquemes também, irmão Valdemir, de Paula, Jandira, São Paulo, Deus abençoe, irmão Valdemir também, pastor Ailton Dantas, conectado, Jandira, São Paulo, irmão Carlos, Jandira, São Paulo também, Deus abençoe, irmão Carlos, irmão Marilúcio, Jandira, São Paulo, irmão Rodney, família Betim, Minas Gerais, Deus abençoe, irmão Rodney, irmã Keren Apuc e Louise, também, Tangará da Serra, Deus abençoe todos os irmãos. Irmãos, assista de novo esse culto, eu vou assistir de novo, eu preciso captar mais e mais de Deus. Deus nos falou de uma forma especial nesta noite, e Ele sempre quer falar contigo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar um louvor de despedida e após o louvor já estaremos encerrada a atividade de hoje, esperando que amanhã temos live através do canal das 1000, todos estão convidados, e sábado à noite estaremos aqui novamente para seguir alimentar nossas almas com sua santa palavra. Deus abençoe. O poder da terceira puxada, nós vamos cantar este louvor de despedida. Deus abençoe a todos, o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe toda a sua família, meu irmão, através da internet, aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a ti, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Deus é poderoso em ti quando te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor, quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada
obras maiores. Este poder dado por Deus para elevar, me curar e me libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus nos deu este poder para servi-lo e trazer nossos amados em sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça a seu povo e não condenação. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O cativo com
Glória a Deus.